Que le Seigneur bénisse tous. Vous Que pouvez, o Senhor vos abençoe todos. vous pouvez vous asseoir. Vocês podem se assentar. Mon nom, c'est le frère Timothée. Meu nome é o irmão Timóteo. Je viens de l'Afrique, Eu venho da África, du Sud-Afrique. da África do Sul. Je sais que toute personne qui croit ce message, Eu sei que todo homem que crê nesta mensagem, vous connaissez ce que Dieu a fait dans cet âge, você conhece o que Deus fez nesta era, et spécialement en Afrique du Sud. especialmente na África do Sul. C'est le sommet où Dieu a utilisé son prophète puissamment. Foi o lugar onde Deus usou o seu profeta poderosamente. Et nous venons de là. E nós viemos de lá. Et nous pouvons vous dire que nous sommes aussi. William Branham voulait, après 65, rentrer en Afrique du Sud. E depois do 1965, o irmão Branham queria voltar lá na África, Mais il n'est pas parti, mas ele não foi. mais il nous a envoyés là-bas. Dieu nous a envoyés là-bas. Mas Deus nos enviou lá. Et en nous envoyant là-bas, E nos enviando lá, si je peux vous témoigner ce que Dieu est en train de faire se eu posso falar o que Deus está fazendo, au travers de mon petit ministère en Afrique du Sud, através do meu pequeno ministério lá na África do Sul, je crois qu'on va passer toute la nuit. eu acredito que nós vamos passar a noite toda. Il y a beaucoup à dire, Tem muitos a falar, mais nous sommes en fonction du temps. mas nós dependemos do tempo. Mais je peux quand même vous donner un ou deux témoignages. Mas eu posso também vos dar ou dois testemunhos. C'est que Dieu a fait quand je suis à Cape Town, Eu vivo lá em Cape Town, no Cabo, mais Dieu m'a envoyé comme un missionnaire, alors je vais même dans la forêt là-bas, dans les Durban. mas Deus me fez missionário. Eu vou lá nas florestas para pregar. Alors quand je suis arrivé, je me suis dit, mais j'aimerais arriver là où les prophètes ont prêché. Mas quando eu cheguei lá, eu disse, eu queria chegar, Et je suis arrivé exactement là où il a prêché. onde o irmão Branham pregou. E exatamente eu fui lá. Avant d'aller dans une campagne d'évangélisation à 300 km dans une église que j'ai ouverte là-bas, Antes de ir numa campanha de evangelismo, numa igreja que eu abri lá, j'ai prié le Seigneur. eu orei ao Senhor. J'ai dit, Seigneur, ce n'était pas William Branham qui a travaillé, Eu disse, Pai, não foi o irmão Branham que trabalhou, mais c'était toi qui as travaillé au travers de William mas Branham. foi você que trabalhou através dele. J'aimerais que l'onction qui a été sur William Branham m'accompagne dans la campagne d'évangélisation. Eu gostaria que a unção que estava sobre o irmão Branham possa me acompanhar no evangelismo. Alors il y a une forte onction qui m'a saisi Então foi uma grande unção que veio a mim, et j'ai pris un transport pour aller dans un village pour l'évangélisation. e eu peguei o transporte para ir num lugar para evangelizar. Et j'ai trouvé un homme qui a été dans l'accident. Eu encontrei homem que fez acidente. La colonne vertébrale est brisée depuis ici jusque là. A coluna vertebral foi quebrado Et on a tissé ça. e foi feita uma cirurgia. Ici, le nez qui était coupé, E o nervo daqui foi cortado. on a tissé ça. Foi feita uma cirurgia também. Le main ici coupé en trois. A mão foi cortada em 3 pedaços. Et on a tissé ça. E foi feito também uma cirurgia. On a mis le ciment ici. E colocaram o cimento aqui no homem. J'ai prêché le premier jour. Eu preguei no primeiro dia. On a amené la personne dans la réunion. Aquela pessoa veio na reunião. J'ai dit, Seigneur, Eu disse, Senhor, tu ne peux pas faire quelque chose pour ce frère. será que não pode fazer nada para este irmão? Alors, je suis rentré à la maison, j'ai eu la vision. Então eu voltei em casa, eu tive uma visão. J'ai vu que la personne a marché. Eu vi que a pessoa estava andando. Le deuxième jour, je suis arrivé dans
dans la salle, j'ai dit, ce monsieur va marcher. Le Seigneur m'a dit qu'il va marcher. No segundo dia, quando eu fui lá na igreja, eu disse para as pessoas: este homem vai voltar a andar. Alors, le deuxième jour, j'ai prêché. Então, no segundo dia, eu preguei. Et le troisième jour, E o terceiro dia, oh, gloire à Jésus. oh, louvado seja Deus! Croire, c'est la perfection. Crer é a perfeição. Et le troisième jour, E o terceiro dia, il y avait une onction surnaturelle dans la salle. havia uma unção sobrenatural na sala. Et j'ai prié pour la personne. Eu orei para aquela pessoa. Et il a marché jusqu'à aujourd'hui. Ele andou até no dia de hoje. C'est lui qui est le pasteur de cette église-là. Aquele que o pastor, é ele que é o pastor daquela igreja. Et même le docteur ne sait pas se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? E mesmo os médicos se perguntaram, mas o que houve, o que aconteceu? Vous savez, quand Elohim est dans les camps, l'impossible devient possible. Você sabe que o impossível se torna possível. Amen. Amém. Gloire à son nom. Louvado seja Deus. Bon, le deuxième témoignage, O segundo que eu vou dar testemunho, j'ai prié pour beaucoup de cancers et de sida qui ont été guéris. eu orei para muitas pessoas cancerosas e que tinham AIDS e foram curadas. Et nous allons parcourir peut-être un peu dans le message. E talvez no longo da pregação, Mais la chose la plus importante, mas a coisa mais importante c'est la parole. é a palavra. Parce que Jésus a guéri Lazare, Porque Jesus curou o Lázaro, mais Lazare est mort. mas Lázaro morreu. Mais la chose la plus importante, Mas a coisa principal c'est quand la personne est guérie dans son âme. é quando a pessoa é curada na sua alma. C'est ça la chose la plus É importante. isto a coisa mais Alors importante. ce soir, j'aimerais apporter un comprimé pour la guérison de l'âme. E esta noite eu quero levar um comprimido pela cura da alma. Et soyez attentifs, le Saint-Esprit va descendre. Moi, je crois qu'il descendra ici ce soir. E seja atento, eu creio que o Espírito Santo vai descer aqui hoje à noite. Si vous êtes sincère, Porque se você é sincero, si vous croyez, se você crê, vous sortirez d'ici avec quelque chose dans votre âme. você vai sair daqui com alguma coisa na tua alma. Et vous serez un homme surnaturel. E você vai ser um homem sobrenatural. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Merci, merci, Pasteur César. Obrigado, pastor César. Je me sens réellement comme dans mon église. Eu me sinto realmente como na minha igreja. Vous avez un bon pasteur, Você tem um bom pastor, un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. verdadeiro homem de Deus. Que Dieu le bénisse et bénisse son épouse. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua esposa. Merci beaucoup. On peut maintenant se mettre pour lire la parole. Muito obrigado. Podemos nos levantar para ler a palavra Pour la guérison de l'âme. pela cura da alma. Nous allons commencer par Exode 12. Nós vamos ler o Êxodo, capítulo 12. Alors on va lire, le frère peut lire en africain, en portugais, O irmão pode ler em português, rapidement parce que il y a deuxième service. Êxodo, capítulo 12. Vous lisez le premier verset et puis jusqu'au 5 et puis vous sautez le 8e jusqu'à 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5. Depois vamos pular para ir no verso 8 até no verso 14. Eu vou ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro
para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O verso 8 agora. Eu vou começar a ler o verso 8 agora, até no verso 14. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós vamos orar. Pai celestial, o dom é se afastar no caminho. E nós nos afastamos do caminho. Que o Espírito Santo desça, porque o Senhor prometeu na tua palavra, através do teu profeta, aonde esta mensagem será pregada, a coluna de fogo estará lá. Desce agora, Senhor, para confirmar a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, dá a teus filhos o batismo do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, nós rogamos. Amém. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. Meu pequeno tema, eu peguei isto a partir do verso 8. Isto foi a ordem que Deus deu. Ele deu a ordem a Israel no primeiro Êxodo, que cada família deveria imolar um cordeiro. E no verso 8 ele diz: eles deviam comer o cordeiro. E no verso 13, eles deviam colocar o sangue do cordeiro e aplicar isto na porta. É a inspiração que eu tenho esta noite. Eu gostaria de dizer à igreja que você deve comer o cordeiro. Você deve comer a palavra. E não basta somente comer a palavra,
aussi appliquer le sang. você deve também aplicar o sangue. Donc, ce sont deux actions différentes Então que vous são devez duas exercer. ações diferentes que você deve executar: Manger comer et appliquer. e aplicar. C'est ce qui s'est passé dans le É premier isto exode. que aconteceu no primeiro êxodo. Et dans le troisième exode où nous sommes, E no terceiro êxodo que nós vous estamos, devez aussi manger le você livre. deve também comer o C'est livro. ça l'ordre qui a été donné à l'épouse. É a ordem que foi dada à noiva. Dans Apocalypse 10. No Apocalipse capítulo Donc, 10, dans Apocalypse 10, no Apocalipse on voit capítulo 10, l'ange puissant qui descend. nós vemos o anjo forte que desce. Il descend Que avec desce. le livre. Ele vem com um livro na mão. Le livre que Daniel, le grand prophète de l'ordre de l'Ancien O Testament, livro que o grande profeta do Antigo Testamento, Daniel, il voulait comprendre ça. ele queria entender Mais isto, ils n'ont pas compris. mas ele não entendeu. Pourquoi? Por quê? Parce que la chose a été destinée pour un peuple. Porque a coisa foi destinada para um povo. Ce peuple-là, c'est vous et moi. E este povo é você e eu, Prédestiné avant la fondation du monde. predestinado antes da fundação do mundo Et manifesté à ce temps. e manifestado neste tempo. Et l'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10. E o anjo forte que desce no Apocalipse capítulo 10, Frère Branham dit c'est Christ. irmão Branham diz que é Cristo. Et Christ, c'est l'ange de l'alliance. Cristo é o anjo do pacto. C'est lui qui descend dans Apocalypse 10. É ele que desce no Apocalipse 10. Gloire à son nom. Louvado Et seja quand il Deus. descend dans Apocalypse 10, E quando ele desceu no Apocalipse 10, il trouve un prophète. ele encontra um profeta Comme Moïse. profeta como Moisés. Moïse pour recevoir les 10 commandements. Moisés, para receber os 10 Il mandamentos, devait monter à la montagne. ele tinha que subir na montanha. Et Elohim est descendu. E o Elohim desceu, Il est descendu. ele desceu, Il a écrit les 10 commandements. ele escreveu os 10 mandamentos. Il a donné à Moïse. Ele deu ao profeta Moisés. Moïse a reçu ça. Moisés recebeu Et isto. Moïse est descendu pour donner au E peuple. Moisés desceu para dar isto ao Donc, c'est povo. ça la chose qui se répète, mais qui se É répète isto dans que cet âge. aconteceu nesta era. À l'est, No leste, a leste, no leste et l'ouest. e ao oeste. Donc à l'ouest, Então, ao oeste, le même Dieu o mesmo Deus de Moïse, de Moisés c'est le même Dieu qui descend à l'ouest é o mesmo Deus que vai lá no oeste avec un livre, com um livro, avec le message, com a mensagem, le message des 7 sceaux, a mensagem dos 7 le selos, message qui devait amener l'épouse à la perfection. a mensagem que deve levar a noiva na perfeição. Ce message, Esta mensagem ça doit t'amener, deve te ça levar, doit m'amener deve me à levar la perfection. na perfeição. Tu dois être, ce message t'amènera à être une épouse parole. Esta mensagem vai te levar a ser uma noiva palavra. Tu dois être exactement comme l'homme. Você deve ser exatamente como o homem. Tu dois être comme quand Adam a dit sa femme. Quando Adão viu a sua mulher, Adam a dit, ça c'est la chair de ma chair. le Adão os de ma chair, disse: de mes os. esta é a carne da minha carne, o osso do meu osso. Jésus est le deuxième Adam. Jesus, como o segundo Il Adão, a envoyé le matériel. ele enviou os materiais, Le message du temps de la a fin. mensagem do tempo do fim, L'ouverture de la parole. a abertura da palavra, Pour que l'épouse, para que a noiva manger les livres, possa comer o livro, manger l'agneau, comer o cordeiro devenir aussi la parole. e se tornar também a palavra. C'est cet âge, mes amis, É esta era, meus où vous amigos, devez devenir la parole. que vocês devem ser a palavra. Parce que la nature est en train de soupirer. Porque a natureza está gemendo Voir la manifestation de fils et de filles de para Dieu. ver a manifestação dos filhos e filhas de Deus. C'est pourquoi vous pouvez marcher sur la terre. Por isso que você pode andar Et neste quelqu'un mundo dit qu'il est un sataniste. e que alguém pode se dizer um Donc satanista. c'est Satan qui manifeste ses enfants. Isto é Satanás que está manifestando Et seus Christ filhos. qui est sur la terre doit manifester E Cristo que l'épouse. está aqui na terra deve manifestar a noiva. Donc ça c'est un temps de la manifestation. Então este é o tempo de manifestação. Mais vous ne pouvez pas arriver à la manifestation Mas você não vai chegar na si vous manifestação ne suivez pas les règles
règles du jeu. Se você não sabe as regras do jogo, Il y a des règles à suivre. tem regras a seguir. Vous devez manger Você deve comer la parole a palavra et vous devez appliquer le sang. e você deve aplicar o sangue. Est-ce que vous comprenez? Vocês estão entendendo? Ne vous arrêtez pas seulement à écouter le message, Não se limita apenas a ouvir mais a soyez mensagem, sûr que vous appliquez aussi le sang. mas tenha certeza que está colocando também o sangue. Et ce sang-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. E este sangue é o batismo do Espírito Santo. Donc, j'aimerais parler sur le baptême du Saint-Esprit. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito C'est Santo. cela même la guérison de votre âme. É isto mesmo a cura da tua alma. Amen. Amém? Donc, je vais prêcher sur les ABC. Então eu vou pregar sobre o ABCD. Vous devez connaître qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Você deve saber o que é o Espírito Santo. Vous devez connaître. Você deve conhecê-lo. Amen. Amém? Parce que quand vous ne connaissez pas ça, Porque quando você não o alors conhece, vous allez demeurer comme les pentecôtistes. então vocês vão ficar como os Ou pentecotistas. quand quelqu'un parle la langue, Quando alguém fala em língua, c'est fini. acabou. Mais non, Mas não é. la langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. A língua não é evidência do Espírito Santo. Amen. Amém? Nous avons des lunettes. Nós temos Alors, os qu'est-ce que óculos. c'est que le Saint-Esprit? Então o que é o Espírito Prenez Santo? vos Bibles, mes amis. Agora vocês vão abrir as Nous vossas allons lire Bíblias. beaucoup la Bible. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Amen. Amém? Nous lisons la Bible Nós lemos a et nous Bíblia lisons les prophètes. e nós lemos o profeta. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? Commençons dans Actes chapitre 1. Vamos começar no livro de Atos, capítulo 1. Qu'est-ce que c'est là que la promesse a été faite? Foi lá que a promessa foi dada. Jésus-Christ, Jesus Cristo, avant de quitter le monde, antes de sair aqui no il mundo, a dit à ses disciples, ele disse aos seus il discípulos, dit n'allez pas, ne s'en allez pas. de ele diz, Jérusalem. não saiam de Jerusalém, Restez à Jérusalem ficai lá et attendez la promesse. e esperai a promessa. Et l'Église, E a igreja, mon frère, ma soeur, meu irmão, minha irmã, il n'a pas droit de faire n'importe quoi. você não tem direito de fazer alguma Pourquoi aujourd'hui coisa. nous avons des divisions? Porque nós hoje temos as Pourquoi aujourd'hui divisões? nous avons des confusions? Porque hoje nós temos as C'est parce que les confusões? gens n'ont pas respecté l'ordre du maître. Porque as pessoas não respeitaram a ordem do mestre. Il a dit à ses disciples, Ele disse aos seus discípulos, nous commençons dans le verset 4. nós vamos começar no verso 4. Chapitre 1, verset 4. O capítulo 1, verso 4. And being assembled together, E estando com eles, he commanded them that shall not depart from Jerusalem, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, but to wait the promise of the Father, mas que esperassem a promessa do Pai, which say, I have heard of me. que diz ele de mim ouvistes. So what is the Holy Spirit? Oh, sorry. O que é o Qu'est-ce que c'est que Espírito le Santo? Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est la promesse du Père é a promessa do Pai pour toi. para você. Combien croient que Dieu t'a promis le Saint-Esprit? Quantos aqui crê que Deus te prometeu o Parce que quand Espírito nous avons Santo? lu ici, c'est la promesse du Père pour toi. Porque como nós lemos aqui, é a promessa do Pai para você. Croyez-vous à ça? Você crê nisto? Yes. Amém? Alors nous descendons maintenant. Vamos descer um pouquinho. Verset 5. No verso 5. For John truly baptized with water, Porque na verdade João batizou com água, but you shall be baptized with the Holy Ghost. mas vós serei batizado com o Espírito Santo. When therefore they come together, Não muito tempo depois destes dias. they asked him, Aqueles, pois, que se haviam reunido, saying, Lord, perguntaram-lhe, in this time you shall restore the kingdom of Israel. dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? He said to them, E disse-lhe, it's not for you to know the time não vos pertence saber os tempos ou as estações which my Father has put on his own power. que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verse 8, but you shall receive the power. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Vous recevrez la puissance. Você recebe o poder. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? C'est la puissance. É o poder.
Amém? Amen. Amém? Donc Jésus leur a dit, Então Jesus lhes ne vous disse: éloignez pas de Jérusalem. não se afastais de Attendez la Jerusalém, puissance. esperai o poder. Et vous aujourd'hui, E você hoje ne faites rien, não faça ne prêchez nada, pas la parole não prega a sans palavra le Saint-Esprit. sem o Espírito Santo. C'est ça le problème que nous avons dans les É o messages. problema que nós temos na mensagem. Beaucoup ont envoyé la chair sans le Saint-Esprit. Muitos invadiram os púlpitos sem o Espírito Santo. C'est ça le problème. É isto o problema. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. O Espírito Santo é o poder de cima. Et nous avons besoin de ça. E nós precisamos disto. Parce qu'il y a deux puissances. Porque há dois Il poderes. y a une puissance qui vient d'enfer Há um poder que vem do inferno et il y a une puissance qui vient d'en haut. e há um poder que vem lá de Et cima. nous sommes au carrefour. E nós somos no encontro. Au carrefour. No encontro. Là où la puissance satanique Onde o poder do et la inferno puissance de Christ se rencontrent. e o poder de Deus se encontra. Et la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. E o poder de cima é o Espírito Santo. Voulez-vous recevoir ça? Você quer recebê-lo? Que Deus vos abençoe. Qu'est-ce que c'est que le O Saint-Esprit? que é o Espírito Santo? Éphésiens chapitre 4. Efésios capítulo 4. La Bible dit, A Bíblia fala Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre aos 4. Efésios capítulo 4, verso 30. La Bible dit, A Bíblia disse: n'attristez pas le Saint-Esprit, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pour lequel vous avez été scellés no qual estáis selados jusque le jour de la rédemption. para o dia da redenção. Oh. Le Saint-Esprit, c'est quoi, mes amis? O que é o Espírito Santo, meus amigos? C'est le sceau de Dieu. É o selo de Deus. Vous devez recevoir ça. Você quer recebê-lo? Il faut recevoir le sceau de Dieu. Você deve receber o selo Quand de vous Deus. rejetez le sceau de Dieu, Quando você rejeita o selo de Deus, vous recevez le sceau du diable. você recebe o selo de diabo, de Satanás. Amen. Amém? Et je crois que vous êtes ici pour recevoir le sceau de Eu Dieu. creio que estou aqui para receber o selo de Deus. Ce qui est le Saint-Esprit. O que é o Espírito Santo? Qu'est-ce que c'est que le O Saint-Esprit? que é o Espírito Santo? Acte 8, acte 8, Atos capítulo 8, verset 50, 51. o verso 50 a 51. Acte 8, Atos capítulo 8, verset 50, 51. no verso 50 e 51. Atos capítulo 7. Desculpe. Atos capítulo 7, 50. 51 também. Porventura não fez minha mão todas estas coisas, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Dans le verset 51, No verso 51, la Bible nous fait voir a Bíblia nos mostra que ceux qui résistent du Saint-Esprit, que aqueles que resistem ao Espírito Santo, ils sont incirconcis. eles são incircuncidados. Donc le Saint-Esprit, Então o Espírito Santo c'est la circoncision du cœur. é a incircuncisão do coração. C'est ça le Saint-Esprit. É isto o Espírito Santo. Donc vous devez être circoncis dans votre cœur. Então você deve estar circuncidado, o coração de você deve estar circuncidado. Et c'est ça le Saint-Esprit. É isto o Espírito Santo. Et l'épouse a besoin de cette circoncision E a noiva precisa dessa circuncisão pour manifester Jésus. para manifestar Jesus Cristo. Sans cela, vous ne manifesterez pas Jésus. Sem isto, você nunca vai manifestar Jesus Cristo. C'est cela la chose que vous devez appliquer. É isto que você deve aplicar Le agora. Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est la circoncision du cœur. é a circuncisão do coração. Le Saint-Esprit,
O Espírito Santo c'est la puissance. é o poder. Le O Saint-Esprit, Espírito Santo, Jean 14. João capítulo 14. Jean 14 et 15. João 14, verso 15. Jean 14 et 15. Jésus a dit, João 14, verso 15. Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. ok. Écoutez, je vais. If you love me, keep my commandment. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Se você me ama, guarde os meus mandamentos, Pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, para que você possa receber o Espírito c'est Santo. ça la condition. É isto a condição. Vous devez aimer Jésus. Você deve amar Jesus Et Cristo. Jésus aujourd'hui, c'est la parole de l'air. E Jesus Cristo hoje é a palavra da hora. Et vous devez aimer le message de l'air. Você deve amar a mensagem da hora. Maintenant, écoutez mes amis. Agora escute, meu amigo. And I will pray the Father, Eu- and he shall give you another comforter. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Il dit, si vous m'aimez, Ele disse: se você me ama, gardez mes commandements. guarda meus Moi, je mandamentos. prierai le Père, Eu rogarei ao Pai, il vous donnera les consolateurs. e Ele vai vos dar o Consolador. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? C'est le consolateur. É o Consolador. Si vous l'avez, Se você o tem, vous êtes différent des gens du monde. você é diferente das pessoas do mundo. Dans ce monde où Neste les gens mundo, remplis de stress, onde as pessoas estão cheias de estresse, il est dans votre cœur, se Ele está no teu coração, il réconforte, Ele te reconforta, il vous encourage. Ele te dá coragem. C'est cela, vous avez besoin de ça, mes Você amis. precisa disto, meus Combien ont amigos. besoin de ça ce soir? Quantos estão necessitando dele esta noite? Et soyez sincères. E seja sincero, Humiliez-vous. humilha-te. Dites à Dieu que vous l'aimez. Vous voulez avoir ça. Diga a Deus que você quer recebê-lo. Je fais une expérience à Zimbabwe, j'ai prêché ça. Immédiatement, le Saint-Esprit est descendu, les gens tombaient par-ci, par-là, criaient. Eu fiz uma experiência dessa lá em Zimbábue e o Espírito Santo desceu e as pessoas começaram a se levantar, a cair. Et si vous pouvez croire de la même façon, E se você crê na mesma maneira, ele fará a mesma coisa. c'est le consolateur, mes amis. É o Consolador, meu amigo. On en a besoin. Nós precisamos dele. J'ai besoin de ça. Eu preciso dele. Et l'Église a besoin de ça. E a igreja precisa dele. That il is about in me forever. Ever, the Spirit of the truth. 17. The Spirit of the truth. E o Espírito de verdade Voilà, c'est ce qu'il est. é isto que ele Le é. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ça, c'est un monde où tout le monde devient un menteur. Este é um mundo onde todo mundo se torna um mentiroso. Le mensonge a rempli le monde. A mentira está no mundo todo. Mais Dieu Mas Deus a besoin de son peuple precisa do seu povo, qui doit marcher par la vérité. que deve andar na verdade. Et la vérité, c'est sa parole. E a verdade é a sua Et la palavra. vérité, c'est le Saint-Esprit. E a verdade é o Espírito Santo. Vous devez recevoir ça. Você quer recebê-lo? Oh, obrigado, Senhor L'esprit de Jesus. vérité que le monde ne peut pas recevoir. O Espírito de verdade que o mundo não pode Parce qu'il ne le receber, connaît pas. porque não o vê, Et il n'est même pas avec vous. nem o conhece, And he shall be in you. mas vós os conheceis. Qu'est-ce que c'est que le O Saint-Esprit? que é o Espírito Santo? C'est le Père en vous. É o Pai em você. Amen. Amém? C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, Então, quando você recebe o Espírito Santo, quand vous êtes en train de marcher, quando você está andando, la divinité qui est en train de marcher sur la é a terre. divindade que está andando na terra. Parce que
Porque tudo que o Elohim foi, il a déversé ça en Christ. ele colocou isto em Cristo. Et tout ce que Christ a été, E tudo que Cristo il foi, a déversé ça les jours de la Pentecôte ele dans son colocou isto église. no dia do Pentecoste na sua igreja. C'est pourquoi É les por actes des isto, apôtres. os Atos dos Apóstolos. Frère Branham dit que ce n'était pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit. O irmão Branham disse que não foi os Atos dos Apóstolos, mas foi os Atos do Voyez Espírito l'église de la Santo. Pentecôte. É isto C'était une Pentecoste. église merveilleuse. Era uma igreja Une maravilhosa, église remplie de la puissance. uma igreja cheia de poder, Une église remplie d'amour. uma igreja cheia de On a amor. besoin de cette église. Nós precisamos desta igreja Et nous avons besoin de ces croyants-là. e nós precisamos desses crentes lá. Si vous voulez vous comparer votre chrétienté, Se você quer comparar o teu comparez cristianismo, votre chrétienté avec les chrétiens des actes des apôtres. compara teu cristianismo com os cristãos dos Atos dos Apóstolos. Si vous êtes un serviteur, comparez comment vous servez le Seigneur avec les serviteurs qui l'ont servi dans les actes des Se apôtres. você é servo, se compara com os servos que viveram no tempo dos Atos dos Apóstolos. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? Le Saint-Esprit, O Espírito c'est Santo le Père en vous. é o Pai em você. Vous Você et Dieu, e Deus vous devenez la même. se tornam um só. Vous devenez Dieu Você manifesté, se torna um Deus manifestado. Dieu manifesté dans la chair. Deus manifestado em carne. Amen. Amém? Gloire en Jésus. Louvado seja Deus. Qu'est-ce que c'est que le O Saint-Esprit? que é o Espírito Santo? Oh, c'est votre avocat. Oh, é o teu advogado. Amen. Amém? Vous dépensez beaucoup d'argent Você gasta muito dinheiro pour recevoir les avocats du monde. para buscar os advogados deste mundo. Les avocats du monde vont vous défendre dans le monde. Os advogados deste mundo vão vos defender aqui neste Mais mundo. il y a un avocat Mas tem um advogado, o melhor dos advogados, j'aime, que eu amo, que eu conheço, c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus Cristo. Mes amis, Amém? c'est merveilleux É maravilhoso quand l'avocat lui-même quando o advogado ele mesmo devient votre juge. é o teu juiz. Amen. Amém? Quel privilège! Qual é este privilégio? Celui qui va juger le monde. Aquele que vai julgar o C'est mundo celui-là qui est ton avocat. é ele que é o teu advogado. C'est ça le Saint-Esprit. É isto o Espírito Santo. Nous avons besoin de ça, Nós mes amis. precisamos disto, meus L'Église a amigos. besoin de ça, mes amis. A igreja precisa disto. Amen. Amém? Oh, Frère Branham dit, O irmão Branham disse, il dit ceci, ele disse assim, dans le temps présent de mon ministère. no tempo presente do meu Il dit, ministério, écoutez, je vois une armée, une église puissante se tenir sur la terre. eu estou vendo uma igreja poderosa se levantar na terra. Mes amis, Meus amigos, bientôt, logo, logo, les enfants de Dieu ils sont déjà maintenant manifestés. os filhos de Deus começarão, mas já agora estão manifestados. Amen. Amém? Yes, mes amis. Yes. É isto, meus Quand amigos. vous voyez Satan être manifesté, Quando você vê Satanás ser manifestado, Christ est en train de manifester les siens. Cristo também está manifestando os seus. Mais le problème est que les enfants de Dieu sont un petit nombre. Só que os filhos de Deus são poucos. L'épouse est un petit nombre. A noiva é muito pouco. Amen. Amém? Parce que c'est Satan qui contrôle ce É monde. porque Satanás que está controlando este mundo. Oh, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Ou o que é o Espírito Santo? C'est la portion de Dieu en toi. É a porção de Deus em você. Voulez-vous le recevoir? Você Voulez-vous quer recevoir cette receber portion-là? esta porção? Ça dépend de vous. Isto depende de você. Pourquoi? Porque Le jour de la Pentecôte, no dia de Pentecoste, Pierre a prêché 15 minutes. Pedro pregou 15 3000 minutos. personnes ont reçu le Saint-Esprit. 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo. Pourquoi nous devons prêcher 2 années, 2 années? Por que nós precisamos pregar anos após anos?
C'est parce que les gens ne croient pas. Porque as pessoas não creem. C'est parce que les gens ne se répandent pas. Porque as pessoas não se arrependem. Parce que Jésus-Christ est le même hier. Porque Jesus Cristo é o mesmo Aujourd'hui et éternellement. hoje e eternamente. De la même façon qu'il a donné les gens le baptême du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Da mesma forma que ele deu o batismo do Espírito no dia C'est de de la même façon Pentecostes. qu'il promet de nous donner aujourd'hui. É da mesma forma que ele promete nos dar isto hoje. Mais les gens doivent croire. Mas as pessoas precisam crer. Et les gens doivent faire un effort d'appliquer. E as pessoas devem fazer um esforço de aplicar. Yes, c'est ce qui s'est passé dans le premier Exode. É isto que aconteceu no primeiro Êxodo. Ils devaient faire un effort pour appliquer. Eles tinham que fazer um esforço para aplicar o sangue nas portas. C'était un travail. Era um trabalho. Tu dois aussi travailler pour ton âme. Você deve trabalhar também pela tua alma. Amen. Amém. De la même façon que tu travailles pour avoir de l'argent. Da mesma maneira que você trabalha para ter dinheiro. Alors mes amis, Então, meus amigos, écoutez ce que Frère Branham nous dit sur ça. escuta o que o irmão Branham fala sobre isto. Bon, quand il a prêché ceci pendant 3 jours. Quando ele pregou isto durante 3 dias, Il a prêché qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. ele pregou o que é o Espírito Santo. Le deuxième jour, il a prêché pourquoi le Saint-Esprit a été No donné. segundo dia, ele pregou por que o Espírito Santo foi dado. Et après ça, E depois disto, avant de prier pour les gens pour le Saint-Esprit, antes de rogar para as pessoas para receber o Espírito Santo, il a organisé les gens. Il a eu l'audience avec les gens. ele teve um entretenimento com as pessoas. C'est pourquoi je crois que le pasteur va faire ça. Eu creio que o pastor pode fazer isto. Pour ceux qui vont pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Para aqueles que não vão recebê-lo esta noite. Mais aujourd'hui, les gens recevront ça. Mas hoje as pessoas vão receber isto. Ça dépend de votre sincérité. Isto depende da tua sinceridade. Bon, allons dans le paragraphe 3. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Écoutez, paragraphe 3. Abraham dit ceci, là, que tout ce que vous avez besoin, Qual a mensagem? bon, je peux lire ça. Você pode... Il dit tout ce que Dieu a promis à son Église. Tudo que Deus prometeu na sua igreja, Nous trouvons ça dans le Saint-Esprit. nós encontramos isto no Espírito Santo. C'est un sceau. É um selo. C'est ça? Tu as trouvé ça? Encontrei. C'est un comforteur, un conseiller. Ele é um selo, um consolador, C'est un repos. um descanso, C'est la joie. um gozo, C'est la paix. uma paz, C'est la résurrection. como também é a ressurreição. Tout ce que Dieu a promis à son Église, Tudo que Deus prometeu à sua igreja ça se trouve dans le Saint-Esprit. está compreendido dentro do Espírito Santo. C'est la résurrection. É a ressurreição. Il n'y a que ceux qui sont en Christ Só aqueles que estão em Cristo qui vont ressusciter. que vão ressuscitar. Tu as besoin de ça pour ressusciter. Você precisa disto para ressuscitar. Mais maintenant, Mas agora, moi je vais essayer un peu de summariser. eu vou tentar resumir. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Se você não tem o Espírito Santo, vous faites la profession d'un chrétien. você está apenas professando ser um cristão. Vous n'êtes pas encore réellement un chrétien. Você não é ainda realmente um cristão. Paragraphe 27. Pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Paragraphe 27. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? No parágrafo 27, porque o que é o Espírito Santo? Frère Branham dit ceci. Irmão Branham disse assim, Il dit que quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, que quando você não tem o Espírito Santo, agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo vamos extrair isto da Escritura, situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão
que professou ser um cristão, mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Vê você? Ele professou crer, está em ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado este Espírito do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Amen. Amém? Sans Saint-Esprit, Sem o Espírito Santo, vous pouvez être ici, você pode estar mais aqui, vous faites la profession. mas você está apenas fazendo uma profissão. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, Mas quando você tem o Espírito là Santo, maintenant Dieu reconnaît ta foi. agora Deus reconhece a tua fé. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. É isto que Deus fez com Abraão. Dieu a appelé Abraham. Deus chamou Abraão Dans Genèse 12. em Gênesis capítulo 12. Genèse 11, c'était la confusion. Gênesis capítulo 11 foi a confissão. Dieu a appelé Abraham de la confusion. Deus chamou Abraão da confusão. Exactement comme il nous appelle de la confusion qu'il y a dans le monde dénominationnel. Exatamente como ele chamou da confusão denominacional. Il a appelé Abraham à sortir de deux choses. Ele chamou Abraão a sair de duas coisas: La confusion dénominationnelle a confusão denominacional et à sortir de sa famille. e a sair da sua família. Ce message, Esta mensagem ça t'appelle à sortir, te chama a sair, premièrement de ta famille. em primeiro, da tua família. Parce que chaque famille sur la terre a des traditions. Porque cada família aqui na Terra tem tradições. Vous avez les traditions de vos pères. Você tem os hábitos dos teus pais. C'est ça la chose qui te bloquera à ne pas recevoir le É Saint-Esprit. isto que vai te bloquear para não receber o Espírito Santo. Et Dieu doit te prouver pour que tu te sépares de ça. E Deus tem que te provar para você sair disto. Vous comprenez? Vocês estão entendendo? Alors Dieu a conduit Abraham de la justification, sanctification. Então Deus guiou Abraão da justificação à santificação. Et Genèse 17, Et nous- c'était l'alliance de la circoncision. E no Gênesis capítulo 17 foi a aliança da circuncisão. Dieu a demandé à Abraham, allez circoncis toi-même. Deus mandou Abraão, Circoncis tout le monde de sa maison. vai fazer circuncisão em todas as pessoas da tua casa. Ça n'a pas été facile. Não foi fácil. Pour un vieux, Para um homem velho, de prendre les couteaux et de se circoncire de lui-même. pegar a faca e fazer a circuncisão. C'était difficile. Foi muito difícil. Mais il a crié à ainsi dit le Seigneur. Mas ele creu no assim diz o Senhor. Il a coupé toutes les choses du monde. Ele cortou todas as coisas do mundo. Vous devez couper toutes les choses du monde. Você deve cortar todas as coisas do mundo. Vous devez couper toutes les traditions. Você deve cortar todas as Que votre tradições. famille vous refuse. Que mesmo que a tua família te... Que vos amis vous refusent. Mesmo que teus amigos te rejeitam, Mais que Jésus vous aime. mas que Jesus vos ama. Que tout le monde te rejette. Que todo mundo te rejeita, Mais le ciel t'aime. mas o céu te ama. Gloire à Jésus. Louvado seja Deus. Oh, Oh, louvado seja c'est Deus. ça le Saint-Esprit. É isto o Espírito La Santo. circoncision. A circuncisão. Coupez toutes les choses du monde. Corta todas as coisas do mundo. Coupez les amis du monde. Corta os amigos do mundo. Vous savez l'erreur qu'Abraham a fait? Você sabe o erro que Abraão fez? Abraham est sorti avec son neveu. Abraão saiu com seu sobrinho Maintenant, et son père. e seu pai. Le papa lui disait, écoutez, O papai lhe dizia: nos escuta, ancêtres disaient comme ça. nossos ancestrais Nos diziam ancêtres isto. diziam como ça. Nossos ancestrais Maintenant, il diziam écoutait, isto. et les ancêtres, il écoutait aussi Dieu. Ele escutava agora e os ancestrais e Deus. Deux voix. Duas vozes. La voix de Dieu A voz de Deus et la voix des ancêtres. e a voz dos seus avós. Matthieu 15. Mateus capítulo 15. La tradition, A tradução ça met la parole de Dieu sans puissance. torna a palavra de Deus sem C'est poder. pourquoi aujourd'hui dans le message, E por isto na mensagem nous avons des hoje, sœurs et des frères nós temos irmãos e irmãs que estão na mensagem sans puissance.
sem poder. Pourquoi la tradition? Por que a tradição? Ils sont encore liés à ça. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Por que as pessoas não recebem o Espírito Santo? Pourquoi vous ne recevez pas ça? Por que você não recebe? Depuis que vous avez cru. Desde que você creu. Vous êtes 30 ans dans les messages. Vocês têm 30 anos na 50 ans dans les mensagem. messages. 50 anos na Les mensagem. années ne comptent rien. Meus amigos, isto não vale nada. C'est seulement le jour où tu reçois le Saint-Esprit que Dieu te reconnaît. É somente no dia que você recebe o Espírito Santo que Deus te reconhece. Amen. Amém? Alors, parce que nous avons beaucoup de frères. Então, como temos muitos J'ai fait irmãos, 30 ans dans les messages. eu tenho 30 anos na mensagem, eu tenho 50 anos na J'ai été mensagem, avec le frère Branham. eu estava com o irmão Ça Branham. n'est pas tellement important. Isto não é La importante. chose la plus A importante, coisa mais importante c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. C'est ça la chose importante. É isto a coisa C'est mais la vie importante. éternelle en toi. É a vida eterna em Pourquoi você. vous ne recevez pas? Por que você não recebe? Frère Branham nous donne le pourquoi. Irmão Branham nos mostra o porquê. Paragraphe 50. No parágrafo 50, Il nous dit pourquoi on ne reçoit pas ça. ele nos diz por que nós não recebemos isto. 50. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Ok, d'accord. Nous y sommes. Paragraphe. That is the myth. That is the myth. We don't get sealed so much. Isto é o que importa. We are too loose about the things. Não encontramos muitos selados. Voici, nous avons de laisser aller dans les choses de Dieu. Nós temos muita negligência com as coisas de Deus. C'est ça la chose. É isto a coisa. And when the inspector go through to inspect your life, Quando o inspector vai inspecionar sua vida para ver se você não está um pouquinho frouxo, and to see if you are not too little about the things, para ver se você não está um pouquinho frouxo quanto a alguma coisa, little about the rules about the prayer life. um pouquinho frouxo sobre sua vida de oração. Laissez aller dans la prière. Les chrétiens du message ne prient pas. Os cristãos da mensagem não oram, Il n'y a plus de prière. não têm oração. Mais quand on va dans le livre des Actes, Mas quando nós vamos no livro do ces Atos, chrétiens-là pouvaient prier toute la nuit. aqueles cristãos podiam orar toda noite. Et Frère Branham dit, Irmão- la prière, c'est la puissance, c'est la clé. Irmão Branham diz que a oração é o poder, é a chave. Il dit, fais-moi voir l'église qui prie, je te montrerai la puissance. Me mostra uma igreja que ora e eu vou te mostrar o poder. Fais-moi voir un croyant qui prie, je te montrerai la puissance. Me mostra um crente que ora e eu vou te mostrar o poder. Aujourd'hui, Hoje, nous mangeons beaucoup. nós comemos muito, On ne gêne pas. nós não jejuamos, On veut seulement manger. nós queremos só comer. Le matin, on mange. Donc, c'est ça la vie aujourd'hui. De manhã, desde manhã, café da manhã até o almoço, é apenas isto a visão. Mais je peux vous lire ici William Branham. Eu posso ler para você, irmão Branham. Chaque vendredi, frère Branham jeûnait. Toda sexta-feira, o irmão Branham jejuava. Chaque vendredi. Cada sexta-feira. Lui, le pasteur Ele, o pastor de l'âge o pastor da era, que nous devons imiter. que nós devemos imitar. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Paulo diz, sejai meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Et imitons notre pasteur, Vamos imitar nosso pastor, William Branham. irmão Branham. Il priait, Ele orava, il jeûnait ele jejuava chaque vendredi. toda sexta-feira. Mais combien de gens jeûnent maintenant? E quantas pessoas estão Il faut que le jejuando pasteur hoje? dise, on va prier. O pastor tem que falar, nós devemos orar. Frère Branham dit, il faut avoir une place où vous rencontrez Dieu. Irmão Branham diz que você deve ter um lugar onde você encontra Deus. Un chrétien doit avoir une place là où il rencontre Dieu. Um cristão deve ter um lugar onde ele encontra Deus. Vous l'adorez, vous sentez sa présence. Você o adorando, você até sentir a presença Vous dele. le parlez, Você fala para ele et il te parle. e ele te fala também. Frère, aujourd'hui, quand tu dis Dieu m'a parlé, les gens disent, Hoje, quando você fala Deus me falou, as pessoas estão tremendo. mais qu'est-ce qu'il m'a
papa? Mas o que está acontecendo? Mais il doit nous parler, n'est-ce pas? C'est le Dieu d'Élie. Ele é o Deus de Elias? Il doit parler. Ele tem que falar? Frère, revenez Irmão, à la vie de prière nós devemos voltar na vida de oração et de jeûne. e de jejuns. Écoutez maintenant. Il veut voir si vous n'êtes pas négligent sur la température. Pouquinho frouxo quanto àquele temperamento. Ah, les gens sont tempéraments. Un petit problème. Qualquer coisa se levanta, qualquer coisa tem que reagir. La colère, ça chasse les E Saint-Esprit. isto expulsa o Espírito Santo. Si vous n'êtes pas la négligence c'est sur ta parole. Se você pouquinho frouxo quanto àquela língua que fala dos outros, De parler des autres. de falar de outros. C'est cela l'esprit que le diable a sémé dans le monde aujourd'hui. É isto que o espírito que Satanás colocou no mundo hoje. L'esprit de critique. O espírito de crítica. C'est cela l'acide sulfurique dans l'église. É isto o ácido sulfúrico na igreja. Tu vas voir cette sœur-là avec ce frère-là en conflit. Le Você frère-là vai avec le ver frère-là en aquela uma irmã lá com aquele irmão em conflito, aquele irmão com outro irmão em conflito. Mais avant qu'on aille au ciel, nous devons nous attendre. Mas antes de nós irmos no céu, nós devemos nos entender, Et nous devons nous aimer. nós devemos nos amar. Dans les mêmes églises, mais les gens sont celui-là la haine, la jalousie. La Na mesma igreja, aquele ali tem o ciúme, aquele ali tem sentimento assim. Oui, Você vê, frère. irmão, Et pourquoi il n'y a pas de... On ne peut pas avoir les Saint-Esprit. você não pode ter Espírito Santo assim. Le frère là va parler contre ses frères. O irmão vai falar contra La aquele sœur là outro irmão. contre celui-là. Aquela irmã contra aquela outra. Nous ne pouvons, vous ne pouvez jamais avoir les Saint-Esprit. Você não pode receber o Espírito Santo assim. La prophétie, il ne va pas sceller votre voiture. Ele nunca selará o vagão. Il ne va pas sceller ton corps. Ele nunca vai selar teu corpo. Les choses sales. Alguns hábitos sujos. Hein, les habitudes sales. Os hábitos sujos. Oh, c'est ça la fashion of the modern fashion of the world. Okay. Some vile things. Algumas coisas vis. Donc, la façon, écoutez mes amis. Vous Escute, allez meu voir un amigo. frère dans les messages, Você vai ver o irmão na mensagem. les habits que portent les gens du monde. As roupas que as pessoas do mundo se vestem. Os irmãos também estão vestindo isto. Às vezes eu encontro irmãos com calças rasgadas. Os jovens conhecem isto. Les choses du monde. As coisas do mundo. Et nous imitons ça. E nós estamos imitando isto. Comment on va recevoir le Saint-Esprit? Como nós vamos receber o Espírito Santo? La pensée vulgaire. La pensée vulgaire. Algum espírito de vulgaridade. C'est là que le diable maintenant nous a amené le Facebook. É isto que Satanás nos levou, os Et Facebook. il a multiplié maintenant les choses pour corrompre nos E pensées. multiplicou muitas coisas para corromper o nosso pensamento. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Le diable vous a arraché la Bible. Satanás vos tirou a Bíblia. Il a pris la Bible, Ele pegou a Bíblia, il l'a mis de côté. ele colocou de um lado. Le frère est là dans le Facebook depuis le matin O irmão jusqu'au está no soir. Facebook desde de manhã Jusqu'à 0 heure. até a meia-noite. Il est dans le WhatsApp Ele- depuis le matin jusqu'au soir. Ele está no WhatsApp de manhã até a noite. Et on ne lit plus et les brochures. On Nós ne não mange pas la lemos parole, nem as mensagens, nós não comemos a palavra comme l'ordre a été donné como a ordem foi dada, de manger l'agneau. de comer o cordeiro. Et on ne peut même pas prier E nós não pour conseguimos appliquer orar le sang. para colocar o sangue. On est dans le Facebook. No Facebook, Ce n'est pas mal.
Não é ruim, não é mau, Utilisons ça pour la parole de Dieu. mas devemos usá-lo pela palavra de Deus. C'est ça le problème. É isto o problema? Maintenant, Agora, j'aimerais, le pasteur va continuer, mais pastor vai j'aimerais vous continuar. amener à quelque chose. Eu quero apenas vos levar J'aimerais em qu'on alguma puisse coisa. prier. Eu quero que nós vamos orar Et que vous puissiez recevoir le e Saint-Esprit. que você possa receber o Espírito Santo hoje. Ça dépend de vous. Isto depende de você. Ça dépend de vous. Isto depende de você. Ça dépend de ce que vous êtes venu faire ici. Depende do que você veio fazer aqui. Parce que vous devez préparer le service à partir de la maison. Porque você deve preparar o culto desde em casa. Ce que vous attendez de Dieu, O que c'est ce você que vous recevez. espera de Deus é o que você recebe. Si vous venez de votre maison, Se você vem da tua casa, je vais pour recevoir le Saint-Esprit. eu venho para receber o Espírito Santo. Vous recevrez ça. Você vai recebê-lo. Mais si vous venez pour voir les erreurs, Mas se você vem para encontrar os erros, le diable te montrera les erreurs. Satanás vai te mostrar os erros. Et Jésus a dit, E Jesus disse, dans Jean 14, em João capítulo 14, verset 1 no verso 1 jusqu'à 2, até 2, il dit, croyez à moi. ele diz, Non, croyez en Dieu crê em Deus et croyez aussi à moi. e crê em mim também. Jésus Jesus de Nazareth, de Nazaré c'était un don foi dom que Dieu a donné. que Deus deu. Amen. Amém? Mais dans lui, Mas nele il y avait la plénitude de la divinité. havia a plenitude da divindade. Vous comprenez? Você entende? Jésus avait un corps. Jesus tinha um corpo, Jésus avait un corps. ele tinha Il um avait un corpo, esprit humain. um espírito humano, Il avait aussi une âme. ele tinha também uma alma. Amen. Amém? Mais Christ, Mas Cristo, le Logos, o Logos, le Messie, o Messias, qui a créé toutes choses, que criou todas as coisas, a demeuré dans ce corps-là. estava naquele corpo. Amen. Hébreux 10, Hebreu 10, verset 5. verso 5. Christ dit, tu m'as préparé un corps pour le sacrifice. Cristo diz, você me foi preparado um corpo para o sacrifício. Le corps de Jésus, c'était un corps préparé comme sacrifice. O corpo de Cristo foi um corpo preparado para o sacrifício. Et le Père est venu, il est entré dans ce corps-là. E o Pai veio, entrou neste corpo. Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit. Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo. Le premier à recevoir, O primeiro a receber c'était Jésus, foi Jesus, après le baptême. depois do batismo. Amen. Amém? Gloire à Jésus. Louvado seja Deus. Alors mes amis, Então, meus amigos, qu'est-ce que je vous ai dire là? o que eu quero falar lá? Vous devez croire à la parole. Você deve crer na palavra. Et vous devez croire au don. E você deve também crer no Le dom. pasteur César, c'est un don que Dieu vous a placé ici. O pastor César é um dom que Deus colocou aqui. Moi j'ai beaucoup de respect à cet homme de Dieu. Eu tenho muito respeito a este homem de Deus. Il a fait un grand travail Ele fez um grande trabalho dans un pays où la civilisation est... Réunir un peuple comme ça, c'est pas facile. Reunir um povo assim neste país não é fácil. Que Dieu le bénisse. Que Deus lhe abençoe. Mais Frère Branham dit, quand il se tient dans la chair, il est l'ange. O irmão Branham disse que quando ele se coloca no púlpito, ele é um anjo. Croyez que quand vous n'avez pas confiance en lui, il n'y a rien qu'il peut faire pour vous. Quando você não tem confiança nele, ele não pode fazer nada para você. Et quand vous ne l'aimez pas, il ne peut rien faire pour vous. E quando você não o ama, ele não pode fazer nada para você. Vous devez croire au don que Dieu vous a donné. Você deve crer no dom que Deus vos deu. C'est pourquoi l'ange a dit à William Branham, Por isso o anjo disse ao irmão Branham, si tu amènes les gens à te croire, se você levar as pessoas a acreditar em você, rien ne va résister devant toi. nada vai resistir diante de você. C'est pas William Branham qui va prier pour vous. Pour Mas le não é Saint-Esprit. o irmão Branham que vai orar para você pelo Espírito Santo, C'est lui. é ele. Amen. Amém? Donc vous devez croire à lui. Então você deve acreditar nele. Amen. Amém? Gloire à Jésus. Louvado seja Vous Deus. devez croire à
Você lui. tem que acreditar nele, crer nele. Vous croyez en Dieu Você crê em et Deus, vous croyez au don. você crê também no dom. Amen. Amém? Maintenant, dans les dernières écritures, je vais vers A la fin. última escritura, já estou terminando. Quand vous allez dans Actes, Quando você vai no livro de Atos, Actes chapitre 1, Atos capítulo non, 1, Actes chapitre 2, Atos capítulo 2, Pierre dans son église, Pedro na sua igreja, c'est comme vous êtes ici dans l'église. é como vocês estão aqui na Je igreja. suis maintenant Pierre. Eu sou agora Pedro. Amen. Amém? Je vous prêche comme Pierre. Eu estou pregando como Alors Pedro. Pierre était en train de prêcher. Então Pedro estava Les pregando. gens ont écouté la parole. As pessoas ouviram a palavra. Quand ils les ont écoutés, Quando eles ouviram a quelle palavra, était leur réaction? qual foi a reação deles? Ils ont reçu la parole. Eles receberam a palavra Pierre leur a prêché. que Pedro pregou Ensuite, ils ont réagi. e depois La reagiram. parole les a condamnés A palavra os condenou sur leur vie passée. sobre a vida passada deles. Est-ce que la parole t'a condamné ce soir? Será que a palavra te condenou esta noite? Cela t'a condamné Se os condenou lá, parce qu'un frère qui vit dans la mondanité porque o irmão que vive no mundo, et une sœur qui vit dans la mondanité, uma irmã que está vivendo como o mundo, et une sœur qui est en train de changer les hommes. Une sœur qui est en train de changer des hommes. uma irmã que está mudando os homens, Un frère qui est en train de changer aussi les femmes. irmão que está trocando as Ça, c'est irmãs la também, modernité. as mulheres também, isto é o mundo. Et si un frère qui est toujours dans des choses sales, E um irmão que está sempre nas coisas sujas, la corruption, a corrupção, vous êtes toujours là, você está sempre nisto, comme le monde. como o mundo. Non, la vie devient difficile. A vida é difícil Et tu vis comme le monde. e você vive como o mundo. Frère, aujourd'hui c'est l'ABC. Hoje é o ABCD. Bon, je vais vous donner la température maintenant. Eu vou agora terminar a última escritura. Voyez si vous vivez encore dans votre flèche. Galates 5. No Gálatas, capítulo 5. Verset 16. Non, 5, 19. Capítulo 5, verso 19. Capítulo 16, eu vou começar a ler a partir do verso 16. Capítulo 5 aos Galatas, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Voici ce que la chair et l'esprit s'opposent comme ça. A carne e o Espírito se opõem. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Você deve receber o Espírito Santo. Alors mes frères, Então, meus irmãos, le jour de la Pentecôte, no dia de Pentecoste, quand Pierre a prêché, quando Pedro pregou, les gens ont été brisés dans leur cœur. as pessoas, os corações foram quebrantados. Ils disent, mais Disseram, oh, qu'est-ce que nous pouvons faire? o que devemos fazer? Pierre a dit, Pedro disse, répentez-vous arrependei-vos et
Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. e sejais batizado no nome do Senhor Vous Jesus recevrez le Cristo. Saint-Esprit. E você vai receber o Espírito Santo. Maintenant, on va se mettre debout. Agora nós vamos nos Si le cœur t'a levantar. condamné, Se a palavra te condenou, si tu es encore dans la chair, se você ainda está na carne, ne sortez pas d'ici comme vous êtes venu. não saia daqui como você veio. Repentez-vous. Arrependei-vos. Criez à Dieu. Grita para Deus, C'est clama a Deus. c'est là ma vie. É isto que eu quero. Parce qu'il y a deux personnes qui te connaissent. Porque tem duas pessoas que te conhecem. Ton cœur te connaît. Teu coração te conhece. Et Dieu te connaît. E Deus te conhece. Tout ce que tu fais du mal, Tudo que você faz de mal, prie à Dieu. ora a Deus. Délivre-moi, Seigneur. Diga a Deus, me liberta. Pardonne-moi, Seigneur. Me perdoe, Senhor. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Me dá o teu Espírito Santo. Il est ici maintenant. Ele está aqui, meus irmãos. Soyez sincères. Se você é sincero, Soyez sincères. se você é sincero, Humiliez-vous devant Dieu. humilha-te diante dele. Comme Samson. Como Que Sansão, ce soit la prière de Samson. que seja a oração de Sansão. Encore une fois, Seigneur. Mais uma vez, Senhor, Aie pitié de moi, Seigneur. tenha piedade de mim, Senhor. Délivre-moi, Seigneur. Me liberta, Senhor. Je mérite d'être changé, Seigneur. Eu quero mudar, Pai. Change-moi aujourd'hui. Muda a minha vida hoje. Il te changera aujourd'hui. Ele vai te mudar hoje. Il va te transformer. Ele vai te consolar hoje. Ici maintenant. Como você está aqui agora? Elohim est ici. O Elohim está aqui. Il est ici maintenant, Ele frère. está aqui, meus irmãos. Il est ici pour te changer. Ele está aqui para te mudar. Oh, Oh, gloire à son nom. louvado seja teu nome. On les believe. Somente crê. On peut lever nos mains. Nós podemos levantar as Nous nossas chantons mãos un cantique. e nós vamos cantar este Et hino. après ça, chacun va prier. E depois disso, cada um vai orar. On les believe. Somente crê. Je ne sais pas comment vous chantez ça. Eu não sei como você canta, toca isto. Chantez ça. Que o irmão venha aqui para cantar isto. Chantez ça. Que o irmão possa cantar isto em português. On les believe. Somente crê. On les believe. Somente crê. Lord, I believe. Somente crê. Que quelqu'un puisse chanter ça. Que venha para cantar este hino. On chante ça. Vamos cantar este hino. Et que tout le monde chante. E que todo mundo canta também. Vamos levar a Deus. Le grand Dieu du ciel. Vamos glorificar o grande Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Somente crer, somente nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Que chacun puisse prier maintenant. Que cada um agora comece a orar. Confessez vos péchés. Confesse teus pecados. Répentez-vous sincèrement. Se arrependa com sinceridade. Que chacun puisse prier. Que cada um comece a orar. Priez, parlez-lui. Fala para ele. Dites-lui ce
diga para ele como você se comportou mal. Il connaît ce que tu as fait. Ele conhece o que você fez. Confessez. Confessa. Parlez à lui. Fala para ele. Quando eu verei o sangue, When I see the blood. quando eu verei o sangue, When I see the blood, I will pass over you. Est-ce qu'on peut chanter ça en portugais? Oh, il y a quelqu'un qui connaît chanter ça? alguém conhece esse hino aí? Frère Branham a toujours l'habitude de chanter. Irmão Branham sempre tinha hábito de cantar isto. Ok, s'il n'y a pas personne, Se não tem ninguém, moi je vais répéter maintenant ma prière. eu vou Répétez maintenant ma prière. repita a minha oração. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je viens tel que je suis devant toi. eu venho como estou diante de você, Avec humilité du cœur. com humildade do coração. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, toi Satan, je ne voudrais plus te servir encore. você, Satanás, eu não quero mais te servir. Aujourd'hui, Hoje, je prends la décision eu tomo a decisão de servir le Seigneur Jésus. de servir o Senhor Jesus. Maintenant que le pasteur vienne prier, Mas agora que o pastor venha orar, soyez sincères là où vous êtes. seja sincero aonde você está. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit Você pode receber o Espírito Santo sans ascension. sem sensação. Vous pouvez le recevoir Você pode recebê-lo avec la sensation. com sensação também. Parce que je sens qu'il est ici Porque eu maintenant. sinto que ele está aqui agora.
O grande Deus que está aqui agora. Le Dieu d'Élie est ici maintenant. O Deus de Elias está aqui agora. Aujourd'hui, il va te délivrer. Hoje Ele vai te libertar. Aujourd'hui, il va te remplir de Saint-Esprit. Hoje Ele vai te encher do Espírito Santo. Parce qu'il est dans les camps. Parce qu'il est dans les camps. Porque Ele está no tempo. Croyez seulement. Somente crê. Le grand Dieu est ici maintenant. O grande Deus está aqui agora. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, abra o seu coração, amém. Se alguém precisa dele aqui, levante a sua mão para ele e abra a sua boca e diga: eu preciso de ti, Senhor, eu quero uma vida limpa, eu quero te servir de verdade. Eu quero deixar para trás tudo que me atrapalha. Eu quero deixar tudo que me prende. Dá-me uma vida liberta aqui hoje à noite, Senhor. Tudo aquilo que impede a divindade ser mostrada na minha vida. Jesus Cristo caminhar e viver através de mim. Seja tirado da minha vida hoje à noite. Há algum coração aqui hoje à noite que pensa assim? Será que tem alguma coisa? Será que há alguma coisa mais importante para você? A novela, o futebol, a roupa, o namorado, o Facebook é mais interessante do que Jesus? Do que o Espírito de Cristo na sua vida? Quantos desejam isto mais, o Espírito Santo mais do que qualquer dessas coisas do mundo? Quantos desejam a Jesus Cristo aqui vivo dentro de você? Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: é isto que eu quero, Senhor. Então me liberte aqui hoje à noite de tudo aquilo que me prende, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha casa, toma conta da minha vida, Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos gostariam que Satanás estivesse preso debaixo dos teus pés e você não cedesse a nenhuma tentação? Isso é o que nós pedimos a Deus aqui hoje à noite. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, eu venho em nome de Jesus, não em meu nome, mas em nome de Jesus, junto com estas pessoas, pedir ao Senhor que tire os poderes de Satanás, que prende a vida das pessoas, liberte a cada um, deixe eles voltarem para casa e viverem uma vida cristã, que possam ter prazer de orar, de ler, de cantar, de levantar as mãos, de abrir a boca, de adorar ao Senhor. Tira, Senhor, estas pessoas desta internet, dos computadores, desses programas sociais. Senhor, coloque os nossos corações no reino dos céus. Aleluia, aleluia. E ao invés de estar preocupado com internet, com Facebook, com estas coisas, que cada cristão possa levantar e pedir ao Senhor a cada dia para ser útil na tua obra, para ser uma ajuda lá na escola, lá no trabalho, na avenida, aonde estiver, Senhor. Esteja conosco. Tem alguém que quer dizer: esteja em mim, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há algum coração verdadeiro, honesto, sincero aqui que deseja isto na sua vida? Há alguém aqui que realmente deseja isto na sua vida? Eu quero ser um cristão de coração.
Aleluia. Aleluia. Eu não conheço as pessoas, Pai, mas o coração delas e o Senhor as conhece. Então, se há alguém aqui que tem desejo de vencer, dê a esta pessoa esta vitória hoje à noite, Pai. Eu oro também pelos enfermos. Eu oro pelos problemas domésticos. Eu oro que haja uma limpeza e eu oro que Satanás saia do caminho das pessoas. Eu tenho pedido e peço esta bênção mais uma vez, porque vim aqui hoje celebrar, festejar a derrota de Satanás e a vitória do Senhor. A vitória do Senhor concedeu ao seu povo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Vamos cantar este hino. Bem-vindo, Espírito Santo. Estando em sua presença, encha-me do teu poder. Amém, amém. Será que o irmão Elias pode vir cantar para nós aqui? Bem-vindo, Espírito Santo, estando em tua presença, encha-me com teu poder, viva dentro em mim. Amém, 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 amém. Bem-vindo, Espírito Santo, estamos em tua presença, encha-me com teu poder, vivas dentro em mim. Só um momento, está muito fraco. Vamos cantar? Quem não sabia, já sabe. Eu quero que você abra a sua boca se ele é bem-vindo na sua vida. Amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo, estamos em tua presença. Amém! Encha-me com teu poder, vivas dentro em mim. Bem-vindo, bem-vindo! Bem-vindo, Espírito Santo. Amém! Estamos em tua presença. Encha-me com teu poder, vivas dentro em mim. Amém! Tu és água da vida, Tu és água da vida, fluindo desta fonte, tu transformas e consola, toma o completo controle. Tu és água da vida, fluindo desta fonte, Tu confortas e consolas, toma o completo controle. diga, bem-vindo Espírito Santo, estando em tua presença, encha-me com teu poder, viva dentro em mim. Eu quero ouvir você cantando agora, vamos ver. Aleluia! Tu és água da vida, tu és água da vida, fluindo desta fonte, Tu confortas e consolas, toma um completo controle. Só mais uma vez, bem-vindo Espírito Santo. Amém, amém, amém. Bem-vindo Espírito Santo.
Amém. Os irmãos de Brasília são dispensados, os irmãos do Cajá, e nós seguimos aqui com a ceia do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo venha viver em você. Amém? Louvado seja Deus. Vocês convidam o pastor Timóteo para vir pregar aqui? É sim, é tão interessante, porque ele vem lá da África. Eu estou pregando aqui sobre o quê? Oi. Ele nem sabe, eu não falei ainda, irmão Dias não vai falar nada para ele. E o tema do encontro eu já tinha anunciado, que era o livro de Atos. E eu vou ficar quietinho, calado. Porque para mim é assim, só vem confirmar que o maior interesse meu é levar você a ser uma vida cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Tudo o que ele pregou é o que você tem ouvido por anos aqui, não é? É ou não? É verdade ou não? Só vem para confirmar, não é? Que há um caminho, que há uma linha, há uma direção. E falar em milagres e maravilhas, a gente não desconhece de jeito nenhum esse poder. E eu acho que vai ficando até perigoso certas coisas, porque eu vinha para cá terça-feira à noite, e aí, dentro do carro, estava o irmão Carlos e a irmã Luciana, estava vindo conosco. Em um determinado momento, se comentou dentro do carro que a esposa do irmão Daniel tinha ficado gestante e estava conversando com a filha do irmão Luciano, que é cunhado do irmão Jairo, né? E a menina também está casada há tempo, a Sara, mas nunca se engravidou. E uma estava gestante, dizendo para a outra, uma hora dessa você vai ficar gestante, que ela quer ter um filhinho também. E a irmã Luciana contando a história, e eu virei para trás e disse, quem foi que falou que ela não está gestante? Ela dizendo que não estava gestante e que queria ficar gestante. Eu disse, quem foi que disse que ela não está gestante? Parece até uma coisa assim simples. Vocês estão falando que ela não está gestante, ela dizendo que não está gestante, que tem vontade, e quem foi que disse que ela não está gestante? Isto na terça-feira, quando eu estive aqui. Quando foi ontem, o pai da menina chegou e disse, mas olha, pastor, o senhor não sabia que eu tinha falado isso. Disse, olha, você sabe que descobriram ontem que a menina está gestante? Fez os exames e a menina está gestante? Esse é o mesmo Jesus. Ele continua fazendo as mesmas coisas. E eu sei que Ele quer fazer na sua vida também. Portanto, para mim, é como disse o irmão, sabe? Eu não gosto desta coisa pentecostal, de toda hora você está dizendo, Deus me falou, Deus me falou. Mas Deus está falando abertamente. Continua falando. Sem nenhuma fantasia, não é? Nós vamos ler as Escrituras. Vocês convidam o irmão para voltar para pregar aqui? Amém. People invite you to come back and preach again. Ok? Deu problema? Tá vendo. Diz que não tem problema. O problema é o povo? Não. The problem is people? No problem. Quer dizer que vocês não são problema também.
Amém. Em 1 Coríntios 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Em São João, capítulo 13, depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Irmãos de todos os lugares que estão na conexão, Deus vos abençoe. Irmã Socorro, irmão William, irmão Erivaldo, irmã Alain estão justificando a ausência na ceia. Nós vamos para a consagração do pão e do vinho. Deixa o esplendor de sua glória. Apenas olhe para Jesus. Queria perguntar de coração: quantos realmente sabem que Jesus está aqui? Você está vendo Ele olhar para você agora? Você está vendo Ele olhar para o que você está pensando? Você sabe que Ele estará olhando quando você estender sua mão para tomar o pão e o vinho aqui hoje à noite? Você tem certeza que Ele tem acompanhado todos os teus pensamentos e atitudes? Portanto, não venha com uma mente suja e nem venha com atitudes sujas. Você tomará condenação para você. Da mesma maneira que Judas tinha um pensamento sujo, um desejo para traí-lo.
E a ceia selou aquilo dentro. O diabo ficou selado dentro dele. Não tenha nada sujo na sua vida. Olha para dentro de você agora. Enquanto ele está olhando para você, o que você pensa, o que você tem feito, peça para ele, antes de vir aqui, perdoar a sua vida e te dar uma chance de viver uma vida limpa. Enquanto eu levanto o pão, lembrando que ele levantou as mãos por mim no Calvário, eu queria que aqueles que quisessem levantar a mão e quisessem aproveitar para olhar para a cruz e dizer: me perdoa, Senhor, me limpa o coração, me ajude a viver uma vida limpa e equilibrada. Eu estou olhando para ti, Senhor. Você vê ele olhando para você de volta lá da cruz. Você pode vê-lo, ele olhar para você, como ele olhou para aquele povo que estava ali ao pé da cruz e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você recebe isto hoje à noite? Então levante a sua mão, pelo menos seja educado e diga: obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu levanto este pão para representar o dia que o Senhor foi levantado e tinha que ser levantado. Não podia ser aqui na terra a tua morte, tinha que ser levantado, porque o Senhor estaria acima de todas as coisas desta terra. Bendito seja o teu nome. E eu olho para ti, Senhor, ao levantar este pão, representando o dia que o Senhor foi levantado e venceu as doenças, e venceu o pecado, e venceu a morte, e venceu o inferno, e venceu a força do mal e pagou a nossa dívida. E peço, abençoe este pão, que ele tenha esta representação aqui hoje à noite, Senhor. No nome de Jesus, santifica-o. Assim te peço. Peço pelo vinho, pela porção que será usada, que ele represente também aquela gota de sangue que corria da tua face, do teu corpo, das tuas mãos, dos teus braços, dos teus pés. Aquela gota de sangue que é capaz de lavar o pecado mais negro e mais sujo do mais vil pecador. Lave as nossas almas e mantenha-as limpas, Senhor, aqui hoje à noite. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto o pão é partido, você pode se assentar. E o teclado toca. Ele deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Se isto não foi amor, então não sei o que é amor. Como é que Deus deixa um lugar santo, limpo, para vir num lugar onde mora pecadores imundos e imorais? Se isto não for amor, então o céu não é real. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo, para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida. Por quem? Por quem? Então cante. Se isto não
dado graças, o partiu. Tão sem vida, tão sem sentimento, tão sem sentimento, veja aí. Mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura, abra sua boca, cante ao Senhor. Se isto não, oh, louvado seja o teu nome. O oceano, você pode cantar melhor? Não há. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, eu queria que você cantasse com a sua alma. Se isto não for amor, o oceano secou, o oceano secou. Não há estrelas no céu, não há estrelas, e as andorinhas não voam mais, e as andorinhas. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, tudo perde o valor. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. A ceia é para pessoas que são batizadas e que vivem uma vida fiel. Você toma um pedaço do pão e um gole do vinho. Se há alguém de uma outra igreja nos visitando e deseja participar da ceia e você é fiel à palavra de Deus, isso está entre você e Deus. Lembrando que amanhã tem culto aqui, terça-feira tem culto de oração às 7h30, e crente que tem o Espírito Santo não fica em casa relaxado. Não posso acreditar que o Espírito Santo vai deixar você em casa assistindo televisão ou fazendo qualquer coisa, simplesmente não tendo nenhum interesse pelas coisas de Deus. Pai, eu peço o retorno, a guarda, a proteção de cada um de volta para casa.
e peço que a tua palavra seja selada na nossa alma. E peço que o Senhor abençoe o pastor Timóteo, no nome de Jesus. E abençoe também a nossa comunhão contigo aqui hoje à noite. E a mesa está aberta com as palavras do Senhor Jesus: tomai, comei, tomai, bebei dele todos, diz o Senhor. A mesa está aberta. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,